Nessa aula, iremos abordar sobre os instrumentais comuns, que são necessários para que seja possível realizar variados tipos de procedimento cirúrgico. Mais à frente, iremos entender melhor o que significa, então, quais são esses instrumentais. Vamos entender como que funciona a divisão dos instrumentais. Os instrumentais cirúrgicos, eles se dividem em duas classes, em especiais e nos comuns. Os especiais são aqueles usados apenas em alguns tempos e determinadas cirurgias. E já os comuns são aqueles que fazem parte do instrumental básico, ou seja, ele é utilizado em qualquer tipo de intervenção cirúrgica. E temos manobras fundamentais dentro desse espaço do procedimento cirúrgico. Quais são essas manobras? A diérese, que é o corte, exerese é o procedimento cirúrgico em si, a hemostasia, que é o estancamento de sangue no momento do procedimento cirúrgico, e síntese, que é o fechamento, então, desses tecidos que foram abertos para poder fazer essa ação curativa no procedimento cirúrgico. Então, para que seja possível realizar a diérese, exige que tenha-se instrumentais adequados para esse momento. Quais são esses instrumentais? Temos as tesouras e os bisturi. Já para a hemostasia, temos as pinças Crayle, Kelly, Halsted e a Kosher, que são instrumentais hemostáticos. E no momento da síntese, esse fechamento, vamos ter também instrumentais adequados para esse tempo, que vai ser os portas-agulhas, as agulhas em si, os fios cirúrgicos e outros materiais também, como a pinça anatômica ou a dente de rato, que também serão pinças auxiliares para que esse momento da síntese aconteça. O tempo cirúrgico de diérese é representado pela incisão cirúrgica em si, ou seja, a abertura, o corte. Então, a seguir, iremos conhecer qual é os instrumentais que são necessários para que ocorra, então, essa ação do ato cirúrgico. Nessa imagem, observamos cabos de bisturi frio, onde estão compostos por lâminas de bisturi. Essas lâminas, elas vêm separadas, são descartáveis, onde elas serão necessárias ser colocadas, então, nesse cabo. Esses cabos, eles são divididos em números, ou seja, tem o cabo de bisturi número 3 e o cabo de bisturi número 4. O de número 3, ele vai suportar lâminas de tamanhos menores, como vocês observam na imagem. O tamanho dessa lâmina ele vai variar de 11 a 15, e como também o cabo de bisturi número 4, ele vai suportar as lâminas já de tamanhos maiores, ou seja, as lâminas que têm tamanho 20, 22 ou 24. Essas numerações, elas são compatíveis então com o cabo de bisturi número 4. Tenho aqui uma tesoura, a tesoura de maio. Observamos na imagem que é uma tesoura curva. Esse tipo de tesoura ela é utilizada para corte dos tecidos, ou seja, de músculos. E já a tesoura de maio reta, ela tem a função para cortar os fios cirúrgicos no momento do procedimento. Então, tem essa diferença. A curva serve para corte de tecidos e a reta somente para corte de fios ou de uma atadura ou de gases no momento daquele procedimento. Temos aqui uma tesoura de Metzenbaum. A tesoura de Metzenbaum, observamos que ela é mais delicada, ela é mais fina. E aqui nessa imagem temos as duas tesouras, tanto a de Metzenbaum como a tesoura de maio. A de Metzenbaum, como a gente acabou de ver, ela é bem mais delicada que essa de baixo, e a outra ela é mais robusta, ela é mais
mais grosseira, na verdade. Então, temos essa diferença dos instrumentais, que é o material que é mais delicado e tem um que é mais robusto. E esse material ele vai ser classificado na hora do procedimento cirúrgico de acordo com o tipo de cirurgia. Se for uma cirurgia mais delicada, eu vou ter uma caixa de material só delicado. Se for uma cirurgia que exige materiais mais fortes, eu vou ter uma caixa cirúrgica com aqueles instrumentais apropriados de acordo com o procedimento. Temos aqui tesouras, mais exemplos de tesouras, mais longas e outras mais curtas. Então, tudo vai depender do qual tipo de procedimento que eu vou precisar fazer. Essa mais curtinha, ela geralmente vai ser utilizada em uma caixa de pequena cirurgia ou num material de curativo ou de retirada de pontos. Essas tesouras menores sempre vão estar nesse tipo de material para esses procedimentos. E agora vamos conhecer então os materiais de hemostasia. E aqui temos a pinça Halster Mosquito, que é essa bem pequena, e a pinça Kelly. As duas têm função de hemostasia, porém a Halster Mosquito ela é mais delicada do que a pinça Kelly. E aqui temos a Crile e uma pinça Kelly. O que podemos observar de característica entre a diferença dessas duas pinças? As duas elas têm a mesma função de hemostasia. A diferença é que a pinça Crile ela vai ser serrilhada por completo, como vocês observam na primeira imagem, e a Kelly ela vai ter a sua serrilha somente até um terço da metade, ou seja, ela não tem a serrilha por completa como a outra. E essas duas características é que vão diferenciar essas pinças, porque anatomicamente, você olhando assim, ela fechada, ela vai ter a mesma característica, mas o que vai diferenciar quando você abre essa pinça é a forma como que ela é serrilhada. Uma é serrilhada por completo e a outra não. E aqui temos a pinça Kocher. A Kocher ela tem uma característica mesmo de dente de rato na pontinha dela. Ela é uma pinça que também serve para ser realizada a hemostasia, mas ela tem essa característica diferenciada também na sua ponta, que é esse dentinho de rato. A hemostasia ela pode ter duas características, ela pode ser tanto temporária ou definitiva. Na hemostasia temporária, ela vai durar enquanto o ato cirúrgico e pode se obter também com instrumentos prensores e autoestáticos, que foi essas pinças que a gente acabou de ver. Já a hemostasia definitiva é aquela que é realizada com os fios, ou seja, quando o cirurgião vai fazer então as ligaduras, tanto dos vasos sanguíneos com aquele fio cirúrgico amarrando, e como também pelo eletrocautério, que são os bisturis elétricos ou clipes metálicos. Tudo vai depender de qual é a cirurgia que se trata naquele momento. Mas todos esses aspectos, todos esses fatores, na verdade, eles são úteis e podem ser utilizados no momento que é necessário fazer uma hemostasia. Temos aqui também o material de síntese. Qual que é esse material essencial? É o porta-agulha, que é ele que vai dar suporte para que o cirurgião consiga segurar uma agulha do fio cirúrgico. Uma das características dos porta-agulhas é essa abertura na serrilha dele, como vocês observam. E esses porta-agulhas eles podem ser diferenciados por diferentes formas, como vocês observam. Na primeira imagem tem o porta-agulha de Maio, já que na segunda temos o porta-agulha de Mathieu. O formato do seu cabo ele é diferenciado. Já esse outro porta-agulha, se vocês puderem observar, ele não tem essa serrilha no meio, mas ele tem uma característica diferenciada. Ele não vai deslizar facilmente no fio como uma outra pinça
deslizaria. Então, tem essas características para o porta-agulha. Temos mais portas-agulhas aqui, onde vocês observam que eles têm formato diferente. Esse porta-agulha de Gilles, por exemplo, ele tem uma curvatura em um dos seus lados. Vocês observam que ele também tem um lado mais curto que o outro. E um é serrilhado por dentro, tem uma abertura, e já no outro não tem. Então, tudo isso, essas características, elas vão variar de acordo com a marca do instrumental. Então, alguns detalhes, tipo esse detalhe dourado, vai fazer com que o material ele fique mais bonito, também se torne um material mais caro. Então, isso são características que eles podem ter de acordo com a marca daquele instrumento. Falamos do porta-agulha, então temos aqui a imagem de uma agulha no porta-agulha, como que ele deve ser colocado. Então, a posição que essa agulha fica nesse porta-agulha é dessa forma como vocês estão vendo, porque vai facilitar na hora de penetrar no tecido. Temos aqui os instrumentais auxiliares, ou seja, eles vão servir para o uso de outros instrumentos. Por exemplo, na hora de realizar uma sutura, ou seja, a síntese, o cirurgião ele vai precisar tanto da pinça dente de rato, que é essa que tem os dentinhos, ou da pinça anatômica, que é essa outra que não tem o dente. Tudo vai depender de qual a camada de tecido que ele vai estar fazendo a sutura. Se for para tecidos internos, ele vai utilizar a pinça anatômica, e se for já na pele, ele vai utilizar a pinça dente de rato. Então, essa escolha é realizada de acordo com a necessidade naquele momento do procedimento cirúrgico. E aqui temos o instrumental de campo cirúrgico, ou seja, as bacaus. Essa bacaus ela vai ser responsável por estar fixando os campos em cima do paciente para que esses campos não venham a cair. Então, ela também é uma pinça auxiliar que tem essa função de pinça de campo. Vamos então observar alguns tipos de agulhas. As agulhas, elas têm variados tipos e variam de acordo com seu formato, curvatura e estilo da ponta. O que a caracteriza é o tipo dessa agulha são duas características distintas. As agulhas elas podem ser traumáticas, que é aquela agulha cortante ou triangular, ou atraumática, que é uma agulha mais cilíndrica. Então, vamos conhecer melhor qual é a característica de cada uma. As agulhas traumáticas, elas precisam ter o fio montado em seu fundo, deixando-o mais volumoso e causando lesão ao tecido quando passada. Ou seja, essa agulha traumática é essa que vocês observam logo abaixo, onde ela tem uma abertura maior, porque ela vai ser uma agulha solta. E aí o cirurgião vai precisar de um fio avulso sem agulha para que ele possa passar esse fio então nesta agulha. Já na agulha atraumática, por sua vez, ela já vem com o fio acoplado, como vocês observam logo acima. Por quê? Porque ele já vem de fábrica daquela forma, o fio acoplado em seu corpo. Então, ele tem essa característica então de corpo único, que é o que faz a deixar menos lesão tecidual quando ela é empregada, ou seja, quando ela é passada no tecido. Então, a diferença da agulha traumática para a traumática é que uma ela vai lesionar mais o tecido, sendo que a outra vai lesionar menos. É importante entender também que essas agulhas elas são projetadas para penetrar e transpassar tecidos, por isso ela deve possuir um perfil adequado para cada tipo, ou seja, a condição e acesso do tecido a ser suturado. E o diâmetro também deve ser compatível ao fio de sutura para permitir um excelente poder de penetração. E a agulha cirúrgica ela é composta de três partes: ponta, corpo e fundo.
E o seu comprimento ele vai ser dado pela medida ao longo de sua circunferência, ou seja, mede-se da ponta até o fundo da agulha para então delimitar o tamanho. Esses fios eles vão variar, tem agulha de 2,5 cm, tem agulha de 3 cm, de 3,5, 4,5. Então, o tamanho dessa agulha ele varia, ele não é um tamanho padrão. E aí o médico vai, de acordo com o procedimento ou espessura da camada de tecido, de músculo ou de gordura do paciente, ele vai então optar por um fio menor ou por um fio maior no momento da cirurgia. Isso quem decide é o cirurgião. E existem vários tipos de formato de agulhas, podem ser reta, semi-reta e em formato de S. E as curvas elas vão depender do grau crescente dessa curvatura. Como vocês observam, temos aqui a imagem de agulhas curvas e logo à frente temos a imagem de agulhas semi-retas em formato de S. Então tem uma diferença de uma para outra. As mais comuns que é utilizada são essas de formato de curvas. E aí o tamanho ele vai variar de acordo com o tipo de tecido que vai ser estruturado naquele momento. Então elas variam de 3 centímetros, 4 centímetros, 5 até 6 centímetros. E as outras semi-retas elas têm essa variação de até 11 centímetros, como a gente observa na imagem. E a característica da ponta dessa agulha, quanto que ela é cilíndrica, ou seja, observamos que a ponta ela é bem mais fina. Então essa é a característica da agulha cilíndrica. Vemos aqui também a curvatura dessa agulha. Ela pode ter 135 graus ou 180 graus. Temos essa diferença também dos graus de curvatura de cada agulha. Vamos conhecer outros tipos de ponta. A gente conheceu ali anteriormente a ponta cilíndrica, que é essa com um formato bem pontiagudo. Temos a agulha ponta-romba, que ela é mais grosseira. Ela não tem ponta, então ela vai lesionar menos o tecido e evitar um possível sangramento. Essa outra logo abaixo temos a ponta cortante, que ela tem esse formato de triângulo, com que faz com que ela penetre melhor no tecido. E já temos abaixo a ponta espatular, que ela tem essa forma e tem uma serrilhazinha logo abaixo. Então ela tem esse formato diferenciado das outras. Temos aqui então qual tipo de tecido que cada agulha ela é necessária, né? Qual o tecido adequado. Temos aqui mais outras variedades de tipos de pontas de agulhas cirúrgicas. Então vamos lá. As pontas cilíndricas, elas apresentam somente capacidade de penetração e são preferencialmente utilizadas em tecidos de fácil transposição. Já a triangular reversa, ela tem as pontas triangulares de corte reverso, como o nome dela já diz, e apresentam toda a sua superfície externa cortante. Elas são indicadas para tecidos espessos e de difícil penetração, onde proporcionam menor lesão e cicatrizes esteticamente melhores. E já a de fórmula espátula, elas têm as pontas em formato de espátula, como a gente pode observar, e apresentam 4 margens equidistantes, ou seja, elas são bem definidas, possibilitando então um maior controle na penetração e melhor estabilidade na transficção desse tecido. E as duas bordas laterais, internas, elas são maiores e cortantes. E essa ponta espatulada, ela é comumente utilizada nas cirurgias oftalmológicas. Já que tem uma ponta em forma de diamante point, que significa que a ponta dela tem uma forma de diamante, essas pontas elas apresentam formato similar à lapidação do diamante, né? Então elas são utilizadas em microcirurgias e cirurgias oftálmicas também. A sua função básica é de ter grande poder de penetração,
produzindo o menor trauma possível nesse tecido que será transfixado. E a ponta romba? Essas pontas elas oferecem segurança nas suturas de tecidos friáveis, ou seja, como por exemplo no fígado. E um outro também tecido que ela pode ser utilizada é no pâncreas e no baço, que são órgãos de mais fácil sangramento. Então ela tem que ser desse tipo de agulha que vai ser utilizado nesse tipo de órgão, caso seja necessário fazer então a rafia de algum deles. Temos a outra aqui, a ponta prêmio. As pontas prêmios elas apresentam grande poder de penetração, são longas e possuem cortes convexos, ou seja, que proporcionam penetração quase individual de cada vértice das linhas de corte do triângulo. E em geral elas são usadas em cirurgias plásticas, porque são mais delicadas e a cirurgia plástica ela, exige que aquela cicatriz cirúrgica seja mais delicado possível para que seja mantida então a estética do procedimento. Temos a de forma trocáter. Essas pontas elas possuem 4 faces com suas correspondentes linhas de corte. Elas são de pequenas dimensões e em geral são utilizadas em microcirurgias cardiovasculares, que são utilizadas também em agulhas robustas de grande porte, quando há a necessidade da transfixação de tecidos extremamente resistentes. E esse outro tipo de agulha, que é a Tapercut, é uma ponta da agulha. Tapercut ela é cortante e tem o corpo cilíndrico ou quadrado, como vocês observam. É indicada para tecidos resistentes, funcionando como 2 agulhas em uma. Então, o que a gente observou? Que tem uma variada tipo de agulhas cirúrgicas, onde cada uma ela vai ser utilizada para cada tipo de tecido. Então, elas são de fundamental importância ter essas características diferenciadas. E aqui iremos entender melhor como que é que funciona essa síntese, né? A síntese da pele. Para fazer o fechamento da pele é utilizado, na maioria dos casos, o fio de nylon, onde ele é um fio não absorvível e terá necessidade de que esse fio seja retirado depois. Então, por isso que ele é um fio não absorvível. Ele vai ficar ali até enquanto aquela cicatriz se fecha e aí depois ele é removido. Temos aqui um outro fio não absorvível. Esse fio ele é o polipropileno. Ele é utilizado na camada interna, ou seja, ele não vai ser retirado depois igual ao fio de nylon. Observamos aqui em um dos procedimentos que ele também é utilizado, ele está aqui sendo utilizado para a fixação dessa biotela em uma cirurgia de hérnia. Porque, como a gente aprendeu anteriormente, a hérnia ela ocorre devido ao rompimento da fibra muscular e o intestino ele começa então a sair por aquele local. Então, essa tela ela vai ter essa função de fazer com que aquele músculo ele não venha a se romper novamente. E esse fio ele vai ser utilizado então para ajudar nessa fixação dessa tela. Temos aqui um fio que ele é absorvível. O fio que estamos vendo, temos um fio de Vicryl, que é esse azulzinho, e o fio catigro cromado. Esses fios eles são utilizados também na parte interna, onde ele com o tempo ele vai se dissolver dentro do organismo, ele vai desaparecer. Então, por isso que ele é classificado como fio absorvível. E eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma mesa cirúrgica que ela foi montada para um procedimento de herniorrafia. Qual que é a característica desses instrumentais? A principal característica é instrumentais delicados, porque a gente viu anteriormente que uma cirurgia de hérnia, ela geralmente vai ser um procedimento pequeno, então necessita de instrumentais delicados, como vocês podem estar observando. Então, para que aconteça um procedimento cirúrgico,
Todos esses componentes nessa mesa são necessários. Precisa-se dos campos, da cuba, da gaze para fazer a antisepsia. Temos aqui em azul o bisturi elétrico, os afastadores de Farabeus. Temos as pinças Koch, que são responsáveis também por hemostasia. As pinças Alice, que elas servem para são de preensão, elas seguram tecidos mais delicados, como também as pinças Kelly, reta e curva, que também são pinças hemostáticas. Temos as pinças de campo, que são as Bacaus, e temos abaixo aqui o porta-agulha, as duas tesouras e o cabo de bisturi frio. Então, esses instrumentais eles vão ser essenciais para que esse procedimento aconteça.